A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Missionária Cirlei. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a edificação da nossa vida espiritual. O vídeo de hoje é posicionamento no reino de Deus. É muito importante nesses últimos dias, nesses últimos tempos que antecede a volta de Jesus, estarmos posicionados como servos do Senhor, como cristão, posicionados no centro da vontade do Senhor. Mas antes de começar a palavra, eu quero convidar a você que pode nesse momento, vamos curvar a nossa cabeça, vamos apresentar esse vídeo, essa palavra na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que apresentar ao Senhor. Qualquer área da nossa vida que a gente for fazer algo, é muito importante apresentarmos ao Senhor, deixar o Espírito Santo tomar a direção de tudo em nossas vidas, porque nós não sabemos de nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Então a palavra, para a gente entrar no vídeo de hoje, na palavra de hoje, se encontra lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. São palavras do apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 1, capítulo 10. Porque persuadindo eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Glória a Deus. Você que pode, curve a sua cabeça. Vamos orar agora, vamos apresentar essa mensagem revelada da parte do Espírito Santo para nossas vidas. Que o Espírito Santo venha ter a total liberdade de agir na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Deus amado, Deus eterno, Deus de misericórdia, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui, meu Deus, aprendendo mais uma vez da tua palavra que é santa, verdadeira e eterna. A tua palavra, Senhor, que transforma a vida, que cura, que liberta, que restaura e que nos garante a salvação. Toma a minha vida nessa hora, ó Senhor, toma a vida da minha família, toma esse canal, toma a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Toca aí, Senhor, na vida dela, toca no corpo, na alma, no espírito, toca na mente dela, meu Deus. Que ela possa, Senhor, meu Pai, entender essa palavra e que essa palavra venha criar vida na vida dela, Senhor. E eu oro, já lançando no abismo todo impedimento, toda retaliação, toda seta de Satanás, todo dado inflamável, toda seta maligna, tudo aquilo que o demônio tentar impedir, meu Deus, o teu agir nessa mensagem, nesse vídeo, Pai. Te entrego essa mensagem em tuas mãos, te entrego a minha vida em tuas mãos, te entrego a vida dessa pessoa em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Posicionamento no reino de Deus. Nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo, nunca foi tão importante para nós cristãos, para nós servos do Deus vivo, tomar um posicionamento no reino de Deus. Todo cristão é necessário, é fundamental, é de suma importância tomarmos um posicionamento no reino de Deus, buscar estar no centro da vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, pregando essa palavra aqui, ó, que é santa, eficaz, verdadeira e eterna. Quando Deus nos chamou, quando Deus chamou a igreja, Ele chamou pessoas de coragem, pessoas de opinião, pessoas que se posicionam na palavra, na presença do Deus vivo. Mas tudo tem mudado com os tempos. O que nós temos visto nos dias atuais
em pleno século XXI, é uma igreja que não se posicionou ainda. Uma igreja que ainda não entrou no centro da vontade de Deus. Quando eu falo igreja, eu não falo de um templo de 4 paredes. Quando eu falo em igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando da igreja do Deus vivo. Porque a igreja não é um templo de 4 paredes, aonde se reúne um povo para louvar e adorar a Deus. Não, a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Deus vivo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas quando Jesus subiu aos céus, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo de Deus, e a partir deste momento o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro do homem. Quando eu falo homem e mulher. E o Espírito Santo habita dentro de nós, e nós somos a igreja. E por nós sermos a igreja, é necessário que a igreja venha se posicionar. É muito importante, porque uma igreja que se posiciona, uma igreja que busca estar no centro da vontade de Deus, é uma igreja que tem autoridade. É uma igreja que tem ousadia, é uma igreja que tem poder no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente, o que nós temos visto hoje, nos últimos dias, a igreja do Senhor, ao invés dela posicionar a igreja do Senhor, ao invés de estar cada dia subindo degraus espirituais, a cada dia rumo aos céus, a cada dia buscando pregar a libertação, a salvação, o arrependimento, a igreja, ao invés de estar subindo os níveis espirituais que é necessário, que Deus requer de nós, igreja, a igreja está fazendo ao contrário. A igreja está remando contra o vento. A igreja ela está retrocedendo. Há tempos passados, há muitos anos atrás, há mais de 3.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, quando Jesus subiu aos céus e disse para os apóstolos que ele permanecesse juntos em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Aquela igreja ali, aquela igreja era uma igreja que tinha autoridade. Aquela igreja, a igreja primitiva, era uma igreja que tinha ousadia, que tinha poder. Aonde essa igreja passava, milhares de almas se convertiam ao Senhor Jesus. Aonde essa igreja plantava o pé dela, pessoas eram libertas, os enfermos eram curados. Os apóstolos chegavam e eles pregavam a verdade pura, a verdade genuína, sem interesse nenhum de ganhar nada. O coração deles estava voltados totalmente para ganhar almas, para ganhar o maior número de almas para o Senhor Jesus. Porque isso foi o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Em Marcos 16:15, o Senhor Jesus ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Em meu nome pisará na cabeça da serpente, pisará na cabeça de Satanás. Em meu nome curarão os enfermos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que Jesus falou aos seus discípulos minutos antes de subir aos céus. É no nome de Jesus. E a igreja buscava ao Senhor.
na oração, no jejum, na santificação, na verdade, e era uma igreja poderosa na face da terra. Aonde a igreja passava, coisas maravilhosas aconteciam. Mas, infelizmente, no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, a igreja do Senhor foi se esfriando. Infelizmente, no decorrer dos anos, a igreja foi perdendo o seu valor. Aquilo que era o objetivo principal da igreja, de ganhar almas, foi sendo trocado por coisas humanas, por coisas materiais, por coisas aqui dessa terra. E hoje em dia, infelizmente, irmãos, é muito triste falar o que eu vou falar, mas hoje em dia, no século 21, Jesus às portas, a maioria das igrejas, elas não pregam a palavra genuína. A maioria das igrejas não pregam a palavra que o Senhor Jesus deixou instruída para os discípulos quando ele subiu aos céus. Não pregam a verdade. A maioria das igrejas pregam apenas a teologia da prosperidade. Pregam apenas as bênçãos, as flores, mas não prega os espinhos. E estar na presença do Senhor, servir ao Senhor, estar no centro da vontade de Deus, não é só maravilhas, não é só um mar de rosas. O próprio Jesus, ele nos disse dessa forma: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerá. Jesus, quando veio aqui na terra, ele veio com a missão. E Jesus, ele se posicionou no reino de Deus para cumprir a missão, que era morrer, para que eu e você tivesse direito à salvação. Jesus, ele entregou a vida dele na cruz do Calvário para que eu e você tivesse direito à salvação. E Jesus, ele se posicionou como servo de Deus, como filho amado do Deus vivo, como Cordeiro de Deus, como o Cristo amado que veio tirar o pecado do mundo. Jesus, ele pregou a verdade. Jesus, ele era a própria verdade, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós que estamos buscando a presença do Deus vivo, nós que estamos buscando a salvação, nós que estamos buscando entrar no centro da vontade de Deus, é muito importante nós nos posicionarmos na presença de Deus. Quando a gente se posiciona, a gente cria uma intimidade muito grande com o Senhor. Quando Deus olha lá do céu, quando o Senhor Jesus olha e vê e fala assim: olha, ali tem um crente posicionado, eu vou usar aquele crente. Ali tem um crente que ele não importa em perder a sua vida para falar a verdade, para pregar a minha palavra. Ali vai um crente que entregou verdadeiramente a vida dele a mim. E é isso que o Senhor Jesus tem buscado nesses últimos dias. Homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Homens e mulheres que se posicionam verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Quando eu falo em posicionamento, eu falo na maneira, no aspecto de você se posicionar aqui, ó, dentro da palavra. É você falar a palavra. O que nós temos visto, e algo, irmãos, que eu olho assim, eu fico tão triste, tão decepcionada com o evangelho, tão decepcionada com certas igrejas, e eu penso assim comigo: olha, eu que sou um ser humano, uma pecadora, eu que não tenho o conhecimento total dos céus, porque eu nunca estive nos céus, espero estar em breve, no nome de Jesus. Eu já fico com aquele espírito triste, abatido. Imagine Jesus olhando para a igreja aqui na terra. Como que Jesus não fica? Jesus, ele chora de ver como que a igreja está aqui na terra. A igreja não prega mais o arrebatamento. A igreja não prega mais o arrependimento, a igreja não prega mais a salvação, o conserto.
O que nós temos visto são crentes fracos, crentes débeis na fé. Tem crente, tem cristão que acha que porque ele é crente, ele tem que ser uma pessoa boazinha. Tem crente que acha que pelo fato dele ser crente, ele não pode falar a verdade, porque se ele falar a verdade, ele vai ofender, ele vai magoar. Então tem crente que por causa dessa posição de querer ser uma pessoa muito boazinha, fulano é crente, então eu sou crente, então eu não posso falar assim com fulano, porque senão fulano vai ficar chateado comigo. Eu sou crente, eu conheci a palavra, eu não posso falar a verdade que está na palavra de Deus, porque senão os membros vão sair da igreja, porque senão aquela pessoa que ajuda a obra, que dizima aqui na obra, ela não vai aceitar essa palavra e vai sair da igreja. Senão, se eu falar assim com o meu parente, ele vai ficar com raiva de mim. Se eu falar assim com o meu amigo, ele vai deixar de ser meu amigo. E a pior coisa que tem, não só para uma pessoa cristã, mas para um ser humano na face da terra, é não se posicionar. É não ter seu domínio próprio, é não ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa que se posiciona. A pior coisa na vida do ser humano é tentar agradar a todos. Sabe por quê? Se nem o próprio Jesus agradou a todo mundo, quem somos nós para agradar? Então o Senhor Jesus, ele requer de nós posicionamento. O Senhor Jesus requer que nós venhamos falar a verdade, doa quem doer. Porque nesses últimos tempos, o mundo, ele tem os valores invertidos. As pessoas inverteram os valores. Então, para o mundo hoje, as pessoas de hoje, da época de hoje, elas não aceitam ouvir a verdade. As pessoas do século 21, elas querem ser bajuladas. As pessoas do século 21 querem ter o seu ego massageado. Elas só querem ouvir aquilo que vai engrandecer a elas, aquilo que elas querem ouvir para se sentirem bem, para se sentir pessoas. Nossa, fulano gosta de mim, nossa. Gente, para com isso, em nome de Jesus. Você que é um servo de Deus, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, no nome de Jesus, se posiciona no reino de Deus. Hoje em dia, quando a gente fala de falar a verdade, as pessoas já acham que vão ofender as outras, porque o mundo é pautado na mentira. Porque o mundo já é do maligno. E o maligno, ele veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir, enganar. Então as pessoas do século 21, elas não estão acostumadas em ouvir a verdade. Elas não estão acostumadas em receber a verdade, não. Elas querem ouvir aquilo que agrade a elas. E tem muito crente, muito cristão, muitos pastores que preferem enganar essas pessoas, que preferem passar a mão na cabeça delas, preferem aceitar o pecado delas do que falar a verdade. Mas eu quero falar para você nesse vídeo, isso é muito sério. Isso é um assunto seríssimo, sabe por quê? Cada um de nós vai dar conta das nossas palavras a Deus. Agora, você já pensou? Você vai dar conta, eu vou dar conta das minhas palavras a Deus. Agora, você já parou para pensar o que é dar conta da própria palavra de Deus? O que é homens e mulheres que estão na direção da obra de Deus chegar e ter que dar conta a Deus aqui dessa palavra que ele não falou, dessa palavra que ele não profetizou, dessa palavra que ele não exortou, dessa palavra que ele não usou para corrigir as ovelhas, para colocar as ovelhas no eixo, para deixar as ovelhas no aprisco do Senhor. Olha a responsabilidade. Eu fico pensando, gente, tem pessoas, tem cristãos, servos de Deus, que perderam família, perderam ministérios, perderam emprego, perderam cargos nas igrejas, perderam a comunhão com Deus. Sabe por quê? Com medo de ofender as pessoas. Não falaram a verdade. Vou dar um pequeno exemplo para você entender o que eu quero dizer.
Nós que somos cristãos, que somos servos de Deus, há uma nuvem que está em nossa volta. Todos nós temos pessoas que nos observam, mesmo sem a gente saber. Esse nome que a gente leva de servo de Deus é algo muito sério. E a pessoa, quando ela fala que é cristão, as outras pessoas já passam a observar elas automaticamente. E tem pessoas que usam de astuta, que usa de maldade para querer falar mal do crente, para querer desonrar o poder e a autoridade do crente que Deus deu para a vida dessa pessoa. Então tem pessoas que chegam para um crente, um ímpio, já com aquela maldade no coração, para querer puxar da boca dele para depois falar mal dele. A pessoa chega e fala assim: fulano, eu tô bebendo, eu tô fumando, eu tô traindo a minha esposa, minha vida tá assim, tá assado, o que você acha disso? Aí o crente, nessa hora, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ser verdadeiro, não tinha? Ele tinha que chegar para essa pessoa e falar assim: olha, o que eu acho disso é que você está totalmente errado. O que eu acho disso é que você tinha que pedir perdão a Deus e consertar a sua vida. Porque se você não pedir perdão a Deus, se você não consertar a sua vida, você está dando passos longos rumo ao inferno. É o que eu acho disso, mas também não é o que eu acho que importa. É o que está dentro da palavra de Deus é que importa. Porque quando eu falo com você, não sou eu que falo, mas é a palavra de Deus é que fala por mim. E isso é o que eu acho, que você tem que consertar a sua vida diante de Deus. Mas aí o que acontece? O crente bonzinho, o crente que tem medo de ofender o homem, a mulher, o crente que pensa assim: se eu falar a verdade, ele vai ficar com raiva de mim. O que ele fala? Ele fala assim: é assim mesmo, no mundo aí fora é assim mesmo. Eu também fui assim um dia, uma hora você muda. Eu também fui assim um dia, isso aí no mundo isso é normal. Aí aquela pessoa que falou com o crente, que contou a vida dele, a primeira oportunidade ele vai encontrar alguém e vai falar desse crente. Você pode ter certeza que ele vai falar. Ele vai falar assim: olha, eu cheguei para fulano e contei a minha vida, que eu prostituo, eu bebo, eu fumo, eu faço tudo que eu tenho vontade no mundo, engano a minha esposa, engano a minha família. E sabe o que ele falou? Que isso é normal, que uma hora eu saio disso. Olha para você ver, e ele fala que é crente. Tá vendo o que acontece? Sabe o que acontece? É que as pessoas buscam agradar ao homem e não a Deus. Mas nós ouvimos aqui a palavra, onde Paulo falou aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. O que importa é agradar a Deus. Muitas pessoas falam assim: eu sou servo de Deus, então eu não posso ofender fulano. Eu não posso ofender as pessoas. Eu não posso desfazer de ninguém porque eu sou servo de Deus. Eu não posso falar a verdade, porque senão a pessoa vai magoar e vai ficar com raiva de mim. Agora eu te pergunto uma coisa. Raciocina comigo. Tenha um raciocínio lógico comigo. O que adianta o homem agradar a outro homem? O que adianta um homem bajular o outro homem, deixar de falar a verdade com o outro homem? A pessoa pensa: eu não desfaço de ninguém. Ela não desfaz de ninguém, só que ela entristece o coração de Deus a todo momento. Ela não desfaz de ninguém, mas na hora que ela passa a mão no pecado da pessoa, ela está entristecendo o coração de Deus. Ela não desfaz de ninguém, mas na hora que ela deixa de falar a verdade para essa pessoa, com medo de ofender essa pessoa, na hora que ela deixa de pregar a palavra que cura, que restaura, que liberta, ela está entristecendo o coração de Deus, ela está pecando e ela está negligenciando uma oportunidade que ela tinha de ganhar uma alma para Jesus, de ganhar uma alma para o céu. Olha o quanto é perigoso a pessoa querer ser boazinha demais. Nem Jesus foi bonzinho aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque Jesus se posicionou no propósito, se posicionou na obra que ele tinha para realizar aqui na terra e ele se posicionou na presença de Deus. Jesus, quando chegou no templo e viu os cambistas vendendo todo tipo de mercadoria, de produto, o que Jesus fez? Jesus, ele chegou quebrando tudo.
Jesus, ele chegou falando a verdade. Essa é a casa do meu Pai. Eu não aceito vocês fazer a casa de meu Pai de comércio. Some daqui, esse lugar é santo, esse lugar é de oração. E Jesus quebrou tudo. Agora já imaginou se Jesus fosse bonzinho e falasse com eles assim: não, pode continuar aí vender, porque eu sou filho de Deus, então eu tenho que passar a mão no erro de vocês, eu tenho que passar a mão na cabeça de vocês. Já imaginou? Não, Jesus ele falou com os fariseus: bando de hipócritas, casa da aranha e do largato, vocês não vão para o céu e não deixam as pessoas irem. Vocês é um bando de hipócritas, mentirosos. Jesus falou com os fariseus. Já imaginou se Jesus fosse bonzinho e passasse a mão também na cabeça dos fariseus, na cabeça dos mestres daquela época? Que eles colocavam um fardo pesado, tão pesado nas costas do povo, que o povo não conseguia carregar o fardo. Mas eles não tinham fardo nenhum. E Jesus desmascarou eles e foi na cara, foi no olho a olho, foi no tete a tete. Jesus olhou para eles e falaram: vocês são hipócritas, vocês não pregam a verdade, vocês não vão para o céu e não deixam os outros irem. Vocês estão negligenciando a palavra do meu Pai. E nos dias de hoje a mesma coisa acontece. Nos dias de hoje, os pastores, os que estão na frente da obra, eles não vão para o céu e não deixam as outras pessoas irem. Por quê? Porque eles não pregam a verdade. Nós não podemos deixar de pregar a verdade. Essa palavra, essa mensagem é um alerta para a nossa vida, porque quando você deixa de falar a verdade com medo de ofender as pessoas, desde quando falar a verdade é sinônimo de ofensa? Desde quando? Sabe o que é o problema? É que a geração de hoje é muito mimimi. A geração de hoje não pode falar nada, que já está ofendendo, já está discriminando, não pode falar nada. Eles querem ouvir tudo eles querem ouvir, de menos a verdade. E quando fala a verdade, sabe o que eles falam que a gente é quando a gente fala a verdade? Você é sem educação, você é santona, você quer ser melhor do que os outros, você quer ser o que não é, você está pregando, você está me ofendendo, mas não importa. Não importa o que o homem fale da gente, não importa o que o mundo pense da gente, o que importa é o que Deus pensa ao meu e o seu respeito. Olha, você que é um cristão, se posicione hoje, agora, na presença de Deus. Faça um compromisso com Deus, com essa palavra, que a partir de hoje, doa a quem doer. Que a partir de hoje você vai pregar a verdade, você vai falar a verdade. Quem chegar para você e contar a vida dele e falar o que você acha, você vai falar: eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar o que está dentro da palavra de Deus, porque não sou eu quem falo, mas é a palavra de Deus é que fala por mim. Então a palavra de Deus está falando assim, assim, assim. Porque muitas das vezes, se a gente for falar da gente, a pessoa vai falar assim: cadê a prova? Você me prova? Aonde você me prova que isso é verdade? Aonde você vai me provar que isso não pode? Aonde você vai me dizer que eu não posso fazer certa coisa? Então, nós não temos que falar no nosso nome, porque nós não temos nada para oferecer. Nós temos que falar no nome de Cristo, pautados dentro da palavra. Porque quando a gente fala dentro da palavra, a gente tem como provar o que a gente falou. Mas se a gente falar de nós mesmos, nós não temos como provar. Então você fala para a pessoa: olha, eu vou falar para você não de mim, mas eu vou falar o que a palavra de Deus está falando a respeito disso que você acabou de me falar. É assim que Deus quer que a igreja seja, uma igreja verdadeira, uma igreja posicionada na presença de Deus, no centro da vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus, nesses últimos dias, que antecede a volta dele, ele está buscando uma igreja verdadeiramente posicionada no centro da vontade dele.
O Senhor Jesus está buscando uma igreja que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que adorar a Deus em espírito. Nós temos que adorar a Deus pregando a verdade de Jesus Cristo. Não passando a mão na cabeça de ninguém. Não concordando com o pecado do outro para não ofender o outro. Porque falar a verdade não é ofender. Mas as pessoas são tão mimimi nesse século 21 que eles veem a verdade como uma ofensa. Mas se eles enxergam a verdade como uma ofensa, paciência. A nossa obrigação não é passar a mão na cabeça de ninguém. A nossa obrigação é pregar a palavra de Deus. Jesus Cristo, os apóstolos pregaram a palavra. Olha só João Batista. Olha como que João Batista pregava. Eu acho que nos séculos atuais nós não vamos encontrar um pregador como João Batista. O que João Batista falava? Raça de víboras, se arrependam. Quem poderá nos livrar da ira vindoura de Cristo Jesus? Pecadores. João Batista teve a cabeça decepada por falar a verdade, mas ele falou a verdade, ele sabia. Ele sabia que o chamado dele era aquele e ele não abriu mão de cumprir o chamado dele, ele não abriu mão de falar a verdade, ele não abriu mão de se posicionar como servo no reino de Deus. Ele perdeu a cabeça, com certeza. Mas o que é o corpo diante do Espírito? Ele temeu não o homem que pode matar o corpo. Ele temia a Deus, que podia matar o corpo e a alma e lançar a alma no inferno. Ele temia a Deus, entendeu? Então nós temos que ter essa posição. Qual que mais vale mais? Agradar ao homem ou agradar a Deus? O que mais vale em nossa vida? O que mais vale na sua vida? Para pensar, para refletir. O que vale mais na sua vida? Agradar ao homem ou agradar a Deus? Porque quando nós estamos agradando ao homem, automaticamente nós estamos desagradando a Deus, entristecendo o coração de Deus, nos afastando da presença de Deus. Deus tem um projeto lindo para a sua vida, mas se a gente não se posicionar, Deus não conclui esse projeto na nossa vida. Como que Deus vai entregar algo do céu na vida de uma pessoa que não tem posição com Ele, que não tem intimidade com Ele, na vida de uma pessoa que nega Ele 24 horas por dia? Aí você vai falar assim, mas como eu nego a Cristo? Eu estou na presença de Deus, eu não fumo, eu não bebo, eu não minto, eu não falo mal de ninguém, eu não prostituo. Como que eu estou negando a Deus? Nós também negamos a Deus quando nós deixamos de falar a verdade. Quando você deixa de falar a verdade para uma pessoa e passa a mão na cabeça dela com medo de ofender ela, você está negando a verdade. E negar a verdade é pecado. Negar a verdade é entristecer o coração de Deus. Tem muitas outras coisas que a gente faz, fora prostituir, roubar, matar, que também desagrada o coração de Deus, que também é pecado. E uma dessas coisas é deixar de falar a verdade. É deixar de pregar a verdade que cura, que liberta, que restaura. Sabe por quê? Deus vai requerer das nossas mãos cada alma que passou pela nossa vida, que a gente não evangelizou, que a gente não pregou, que a gente não falou a verdade, que a gente não instruiu. Deus vai requerer da nossa mão. Então, é melhor que a pessoa fique com raiva de você, é melhor que a pessoa se afaste de você, é melhor que a pessoa fale mal de você pelas costas, mas pelo menos você falou a verdade. E nessa história toda, Deus está vendo e ouvindo tudo. Deus falou assim, olha, ela está sendo atacada, ela está sendo injuriada, ela está sendo caluniada porque ela falou a verdade. O que Jesus disse na palavra dele? Que nós iríamos sofrer por amor a Ele, que nós iríamos ser perseguidos por falar a verdade. Mas Jesus nunca disse para a gente não falar a verdade.
Você vai sofrer por falar a verdade? Fale a verdade a si mesmo. Você vai ficar sozinho, sem amigos, sem parentes, sem colega de trabalho? Não importa. O que importa é que Deus sempre vai estar com a gente. O que tem atrapalhado muito o ser humano, que eu tenho percebido, é um demônio, uma legião de demônios chamado carência. Carência emocional, carência sentimental, carência física. É muito tipo de carência que existe na vida do ser humano. O ser humano é carente. Sabe por quê? Porque dentro do ser humano existe um lugar que foi criado por Deus para a habitação do Espírito Santo na vida desse ser humano. Mas quando o Espírito Santo não está habitado dentro da alma, dentro do espírito desse ser humano, esse ser humano sente esse vazio, que é o lugar preparado para o Espírito Santo. Nenhum demônio, nenhuma legião de demônio pode acessar esse lugar que é único e exclusivo do Espírito Santo. E a pessoa então, ela sente aquele vazio. E ela quer preencher esse vazio de qualquer forma. E ela acha que se ela ficar junto de pessoas, se ela tiver um convívio com outras pessoas diariamente, se ela tiver muitos amigos, se ela sair muito, se ela beber, se ela tiver muito namorado, se ela prostituir, ela vai conseguir preencher o vazio da alma dela. Só que é uma mentira. Essa pessoa está totalmente enganada, porque o único que tem o poder e a autoridade de preencher o vazio da alma do ser humano é o Espírito Santo de Deus, que foi enviado da parte de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, sim. Quando o Espírito Santo de Deus chega na nossa vida, ele preenche toda a laguna. Ele preenche todos os vazios em todas as áreas da nossa vida. Essa dependência emocional, essa dependência física, muitas das vezes essa dependência financeira, junto com a dependência emocional, com a independência psicológica, isso é porque a pessoa ainda não deixou o Espírito Santo preencher. Quando o Espírito Santo preenche a nossa vida, a nossa dependência passa a ser único e exclusiva de Deus. Quando o Espírito Santo está em nós, nós somos 100% dependentes de Deus. E quando nós somos 100% dependentes de Deus, nós não nos importamos se nós vamos ficar sozinhos ou não. Se falar a verdade de Jesus Cristo tiver que levar alguma pessoa a ficar sozinha, que fique. Se falar a verdade de Jesus Cristo for me levar a ficar sozinha, eu vou ficar sozinha. Porque, graças a Deus, para mim sempre foi muito mais fácil. Eu nunca tive essa carência por gente, porque eu já nasci sozinha. E esse testemunho meu é para um outro vídeo, que é um testemunho muito grande. Então, assim, eu já nasci sozinha. Quando eu comecei a entender por gente, era eu, minha mãe, meu pai. Meu pai viajava, chegava uma vez de 15 em 15 dias, uma vez de 30 em 30 dias, então era eu e minha mãe. Minha mãe era muito doente, ela vivia por tomar vários remédios, tinha reumatismo, tinha problema de coração, tinha depressão profunda. Então, assim, mesmo estando com ela, é como se eu estivesse sozinha. E ela era uma pessoa muito isolada, então eu não tinha com quem conversar dentro de casa. Eu ia para a escola, voltava da escola e ficava aqui isolada no meu quarto. Aí depois a minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, fui morar com a minha avó, mãe da minha mãe. Aí lá a minha avó, era minha avó e minha tia e eu, 3 pessoas, mas também o mesmo processo, cada um no seu quarto. Aí eu já vinha assim de uma criação que eu já era sozinha, que eu já era bastante isolada. Então eu nunca tive muito essa dificuldade de ter pessoas à minha volta, de ter que de aceitar certas coisas para não ficar sozinha, ter que comprar amizade. Tem pessoas que compram amizade por causa da carência emocional. Tem pessoas que fazem de tudo para ter um amigo, com medo de ficar sozinho. Só que na realidade isso é uma autodestruição. Essa dependência física, emocional, afetiva, isso é uma autodestruição. Sabe por quê? O ser humano é falho. E essa pessoa
que é carente de gente, carente de ser humano, ela vai se decepcionar com o ser humano. Isso é inevitável. Uma hora ou outra a gente vai se decepcionar com o ser humano. Você pode fazer o que for para a pessoa, mas nunca faça por algo em troca. Nunca faça esperando um retorno, porque a decepção é grande. E muitas das vezes a decepção costuma ser fatal. Quantas pessoas que tiraram a própria vida por causa de outra pessoa? Quantas mulheres que suicidaram por causa do marido? Quantos maridos que se suicidaram por causa das esposas? Porque descobriu uma traição? Porque descobriu algo que ele não conseguiu aceitar? Porque a esposa morreu, ele foi e suicidou? Isso é o quê? Carência afetiva. Se essa pessoa tivesse com o seu espírito, a sua alma preenchida pelo Espírito Santo, ela jamais tiraria a vida dela. E ela jamais se sentiria sozinha nesse mundo. Então, muitas das vezes o que leva as pessoas a não falar a verdade, muitas das vezes o que leva a pessoa a não se posicionar é a carência afetiva. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que venha preencher todas as áreas da nossa vida, todos os dias, área emocional, área afetiva, área mental, psique, entendeu? Consciente, o inconsciente, o subconsciente, porque quando nós estamos preenchidos com a presença do Espírito Santo, nós nos sentimos sozinhos. Que a gente vê nesses últimos dias, nesse século atual, é uma geração totalmente dependente emocionalmente. As pessoas não conseguem ser elas mesmas com medo de ficar sozinha. E o tipo de gente assim, que quer agradar todo mundo, no final da história, ela não agrada ninguém. No final da história, ela nem sabe quem ela é. Ela é tudo em todos e não é nada nela e não é nada em Deus. Quer agradar todo mundo, quer agradar, quer se fazer de bonzinho para todo mundo, mas não se posiciona. Ela não vive a própria vida dela, passa a viver a vida de todo mundo para não ficar sozinho. E no final das contas, o que acontece? Todos abandonam essa pessoa e quando ela morre, nenhum deles vai estar ali. Quando ela morre, o que vai estar é ela e Deus, é Deus e ela. Então, passe, se você não é uma pessoa posicionada no reino de Deus, passe a ser uma pessoa posicionada no reino de Deus hoje mesmo. Toma posição de servo de Deus, toma posição de vaso de Deus, toma posição de profeta de Deus e pregue a verdade, doa quem doer. Pregue essa palavra aqui do Senhor, doa quem doer. Ficou chateado? Problema, ficou com raiva? Você vai falar o quê? Você vai fazer o quê? Você falou a verdade. Então já tem um ditado antigo que diz que quem fala a verdade não merece castigo. Deus nunca vai ficar chateado com uma pessoa por essa pessoa ter falado a verdade. O mundo vai te odiar. O mundo vai te rejeitar, o mundo vai te criticar, o mundo vai querer passar longe de você. Sabe por quê? Porque o mundo é uma mentira, é uma farsa, é uma ilusão. O mundo aí fora vive de aparência, vive de uma utopia, vive de um mundo encantado, um mundo mágico que eles criam dentro da mente deles e eles acham que eles têm que ser agradados a todo momento. Eles acham que todos têm que concordar com os erros dele e muitas das vezes até acompanhar eles a errar junto com eles. O mundo é assim, o mundo erra e quer que a pessoa erra junto com ele, e quando a pessoa não quer errar, quando a pessoa se posiciona, a pessoa não presta mais para o mundo. O mundo rejeita as pessoas que falam a verdade. O mundo não aceita a verdade. Mas eu não me importo, você também não deve importar, sabe por quê? Porque nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Jesus vai voltar e vai nos levar a qualquer momento. Então, não se importe com o que o mundo pense de você. Não se importe com o que o mundo vai falar de você.
Não se importe com os ataques, as calúnias, as mentiras. O que importa é agradar a Deus. Tenha isso na sua mente. Eu vou agradar a Deus em primeiro lugar. Não queira ser bonzinho. Não queira ser um crente fraco, um crente débil na fé, um crente que não tem autoridade. Muitas das vezes, a maioria das vezes, esses crentes que acham que tem que ser bonzinho, que pensam que não pode desfazer de ninguém. Não é que o crente vai desfazer de alguém. Entenda a minha posição. É as pessoas que se acham que estão sendo, que os crentes estão desfazendo dela. Mas não tem ninguém desfazendo de ninguém nessa história. Só que a pessoa não aceita a verdade. A pessoa, a maioria aí no mundo, eles enxergam a verdade como uma afronta. A maioria aí no mundo enxerga a verdade como um ataque. Quando você fala a verdade, ela acha que você está atacando ela. Não é que você quer atacar, não é que a gente quer ofender, não é que a gente quer ser melhor, não. A gente está levando a verdade para que aquela alma seja salva, mas ela não entende. Se ela não entende, faça a sua parte, que Deus entende. Deus está vendo e ouvindo tudo. O mundo aí fora é assim. Crente dodói, ser humano dodói, não pode falar nada. Nada. Tudo que você fala, você está ofendendo, você está desfazendo. Não importa. Não importa. Busque agradar a Deus. Busque estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o chamado que Deus tem na sua vida. Faça o que é certo. Doa quem doer. Fale a verdade. Seja verdadeiro. Seja autêntico. Seja você mesmo. Seja quem você é. Com as suas opiniões, com a sua verdade dentro da palavra de Deus. Não se venda por ninguém, não se venda por esse demônio chamado carência, não se venda por isso. Se o preço for ficar sozinho, fique sozinho. Você vai ficar sozinho aqui na terra, mas Jesus está te esperando lá no céu, isso é que importa. Sabe por quê? O tempo aqui na terra, ele está breve. O tempo aqui na terra está voando. O próprio Jesus disse que nos últimos dias, os dias seriam abreviados, porque se assim não fosse, nem os justos, nem os escolhidos iam suportar. E o tempo tem sido abreviado. Você vê que você fala segunda-feira, aí quando você olha já é sexta, quando você olha já é segunda de novo. Então o tempo está assim, está voando. Então o tempo aqui está muito breve. O tempo está muito breve para a gente perder tempo. A gente não tem mais tempo de perder tempo. O tempo está breve, o tempo está escasso. Então vamos cumprir o nosso chamado. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos nos posicionar. Vamos entrar no centro da vontade de Deus. Cumprir o nosso chamado. Entregar a obra que Deus deu para nossa mão, na nossa mão. Entregar de volta para Ele com frutos. Entregar a semente com frutos para Deus, a 30, 60 e 100 por 1. Isso que Deus espera de nós. O que o homem pensa de você não importa. O que o homem fala de você não importa. O que as pessoas acham de você não importa. O que importa é que você está fazendo a vontade de Deus. O que importa é que você está se posicionando, que você está sendo você mesma na presença de Deus, você mesmo na presença de Deus. Que o Senhor Jesus venha te dar força, que o Senhor Jesus venha te capacitar, que o Senhor Jesus venha te dar poder, autoridade e ousadia para cumprir o chamado aqui na terra. Glória a Deus. Que essa palavra venha de encontro à sua alma, o seu espírito. Que essa mensagem revelada da parte do Espírito Santo de Deus venha ser vida na sua vida. Que essa palavra possa entrar na terra do seu coração como uma semente enviada da parte de Deus, e essa semente venha germinar, essa semente venha dar frutos a 30, 60 e 100 por 1, e que a partir de hoje, a partir desse vídeo, a partir dessa mensagem, você se posicione no reino de Deus como servo do Senhor, como pregador da palavra e como uma pessoa que fale a verdade. Doa quem doer, não importa. Nós vamos estar orando agora. Vou fazer uma oração aqui para que o Espírito Santo te visite
para que o Espírito Santo preencha todo vazio, toda laguna da sua vida, que você se sinta tão cheio do Espírito Santo de Deus, tão cheio da glória de Deus, da presença de Deus, que mais nada venha importar na sua vida, a não ser cumprir o chamado de Deus. Oremos neste momento. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, Deus de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem poderosa, essa mensagem revelada da parte do Espírito Santo para a nossa vida. Nós, meu Deus, vamos sim nos posicionar no teu reino, nos posicionar no centro da tua vontade para cumprir o seu chamado e pregar a tua palavra santa, verdadeira e eterna, doa quem doer. Pai, neste momento eu te entrego a minha vida, neste momento, Senhor, eu entrego a vida dessa pessoa que assistiu esse vídeo até aqui. Meu Deus, toca na mente dessa pessoa agora. Espírito Santo de luz, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo que convence o homem do pecado, Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entra, Espírito Santo, dentro da alma dessa pessoa. Espírito Santo, no nome de Jesus, entra no espírito dessa pessoa, preenche todo vazio, preenche toda laguna, toda carência emocional, física, toda carência mental, toda carência, meu Deus, que essa pessoa tem, toda carência que ela pensa, o demônio lançou na mente dela, colocou esse pensamento que ela só é feliz se ela estiver rodeada de pessoas, que ela só é feliz se ela estiver com o marido, com os filhos, com os amigos. Meu Pai, mas a nossa felicidade, Espírito Santo, está na presença do Senhor. Essa é a verdadeira felicidade. O Espírito Santo alegra o nosso espírito. Preenche ela, Espírito Santo. Enche ela da tua presença neste momento, Espírito Santo. Enche o espírito, a alma. Toca labassurianda, libalabaxá, Espírito Santo. Toca no profundo dessa pessoa. Faça ela entender que ela tem que se posicionar como servo do Senhor. Faça ela entender que ela tem que se posicionar como soldado de Cristo nesses últimos dias para levar a verdade, Pai. Para levar a verdade que cura, restaura, liberta e garante a vida eterna. Que a partir de hoje, o Espírito Santo de luz venha estar habitando dentro desta pessoa. Recebe aí, meu irmão. Recebe aí, minha irmã. O Espírito Santo de Deus dentro de você. O Espírito Santo de Deus na sua alma, o Espírito Santo de Deus no seu espírito, te preenchendo de todo vazio, te preenchendo de toda carência emocional, física, financeira, te preenchendo de tudo, de qualquer carência, preenchendo todo vazio, toda laguna, todo buraco. Receba aí a presença do Espírito de Deus na sua vida. E levanta hoje, levanta agora, como soldado, como guerreiro, como homem e mulher de Deus, pregando a santa palavra, a palavra da verdade. Seja você, seja Cristo em você, não se venda, não vende a palavra do Senhor, faça a vontade de Deus, porque o que mais importa nessa vida é a nossa salvação em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque a Deus em primeiro lugar. Busque se preencher do Espírito Santo em primeiro lugar. E se posicione. Seja posicionado, seja posicionada no reino de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que me concedeu mais essa oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus, revelada da parte do Espírito Santo. Que essa palavra venha ter trago na tua vida um diferencial para a tua vida espiritual, para a tua comunhão com Deus e para a sua salvação. Que o Senhor Jesus guarde a sua vida, guarde a vida da sua família
e que nós possamos nos encontrar no céu, na presença do Senhor. Vamos estar preparados, porque Jesus está voltando. E o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja, mas é uma igreja santa, uma igreja remida, uma igreja lavada no sangue do Cordeiro, uma igreja que tem autoridade, poder, ousadia, uma igreja que se posicionou no projeto, no plano, na vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos.